nós gostaríamos de convidar a professora Fernanda Fernandes Taquitani. Ela é palestrante, formada em História pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É membro do Grupo Provida da cidade de São Paulo. Ela é coautora do livro Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade, pela editora Catequeses, lançado no ano 2016. Ela também é membro e pesquisadora do Observatório Interamericano de Biopolítica. Agradeço o convite por participar desse momento tão importante, tão simbólico, significativo para todos nós católicos. Faz muito tempo que esse evento está agendado, então, realmente ter acontecido ontem um evento em Brasília e hoje o lançamento não tem nada combinado por nós, né? Se foi plano de alguém, não foi plano nosso. Então, me sinto muito tocada por estar aqui com vocês. E me sinto também muito feliz por ver no Brasil inteiro as famílias se levantando para ocupar o lugar que é delas de direito. Por muito tempo nós negligenciamos e nós confiamos no aparato estatal, né? Imaginando que o Estado estivesse ali para auxiliar-nos com aquela que é a tarefa mais importante, mais nobre de todas as famílias, que é a tarefa de educar os nossos filhos. Infelizmente, nos últimos tempos, veio à tona toda a traição que o Estado brasileiro perpetrou contra nós durante todo esse tempo. Se, por um lado, é ruim, porque, de fato, nos sentimos traídos por ver uma espécie de sequestro moral dos nossos filhos através dos aparatos estatais, por outro lado, nós estamos aqui reagindo, né? Até ontem dormíamos, hoje não dormimos mais. E eu tenho convicção de que esse despertar ele ainda há de dar muitos frutos. Isso aqui, esse encontro de hoje, é um começo tímido de atividades que ainda se desenvolverão e que eu tenho certeza, como eu vejo acontecendo em outros lugares do Brasil, farão com que nós tenhamos, de fato, enquanto famílias, enquanto comunidades, enquanto sociedade, o protagonismo no exercício do nosso direito de educar os nossos filhos. Eu não vou fazer uma palestra hoje aqui tão sublime e tão alta como foi a do professor Jean-Marie, né? Eu vou ter que descer um pouquinho e falar das notas de rodapé dessa história toda. Toda vez que eu falo de ONU, Unesco, BNCC, muito obrigada. Gata escaldada, eu sei que eu preciso provar tudo aquilo que eu estou falando, senão ninguém vai acreditar em mim, né? Porque é muito fácil para alguém que não tenha contato com essa realidade imaginar que tudo não passe de uma teoria da conspiração. E aí, para a gente poder autorizar, né, as pessoas a acreditarem, ter autoridade, estar autorizada para fazer determinadas afirmações, nós precisamos provar os pormenores e recorrer a fontes primárias para que a gente possa compreender e, de fato, acordar as pessoas que muitas, por boa fé, acabam não acreditando, porque é uma coisa um pouco confusa. E o que eu venho fazer aqui hoje é tentar traçar, de modo panorâmico, nós não vamos nos aprofundar muito, mas traçar algo não tão elevado como essa discussão filosófica a qual aludiu o professor Jean-Marie, mas tentar perceber, na história da educação do Brasil, como que o globalismo, como a globalização, como a centralização estatal foi, aos poucos, nos colocando fora do jogo. A gente foi sendo colocado para escanteio sem que nós percebêssemos. E, justamente, quando tantos falavam de gestão democrática, de participação da família, de participação da sociedade, tanto assim nós éramos colocados para fora e não nos davam o direito de nem ao menos opinar, né? As opiniões já vêm prontas, formatadas, e é feito um teatro para que eles
tem um verniz de legitimidade. Então, eu vou tratar aqui... Deixa eu mudar aqui. Basicamente, de como foi a educação no Brasil desde a chegada dos portugueses. O que eu estou fazendo aqui é um exercício que busca o que o Olavo de Carvalho chama de... o que na ciência se chama de status questiones, né? Como está o estado da questão? A que pé a gente está quando a gente para pensar a educação no Brasil? Então, eu vou fazer uma genealogia breve aqui de quais eram as filosofias da educação, qual era o modo de pensar a educação que animava, que dava vida às atividades educacionais no Brasil. A gente começa com o Anchieta, né? com os jesuítas, aliás, Anchieta é São Paulo, sempre acostumada com São Paulo, com os jesuítas que vieram e controlavam, até então, o rudimentar sistema, a atividade de ensino que existia no Brasil. Era uma educação que era voltada para o alto, para o céu, para Deus, para as virtudes, e que via o homem como imagem e semelhança de Deus. O homem era imago Dei, o homem não era poeira cósmica, o homem não era um produto de tentativa-erro aleatório do sistema. Só que essas atividades jesuíticas, elas foram aos poucos. Elas foram de uma maneira abrupta interrompidas quando o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas daqui, e aí imperou a bagunça, né? Porque você não teve mais ninguém pensando a educação no Brasil de maneira sistemática, a partir de fundamentos sólidos filosóficos, né? E educacionais para pensar. Você tinha esforços que eram esparsos, de um professor que restou, porque todos, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, ele expulsa também praticamente todo o corpo docente do Brasil. Quando olhamos para a América Espanhola, por exemplo, nós vamos encontrar beneditinos, dominicanos, né? Você tinha outras ordens que faziam parte do tecido social dessas, então, colônias. No Brasil, não. No Brasil, você só tinha jesuítas. Então, quando eles são expulsos, o Brasil fica, a Deus dará, ele fica sozinho, sem ninguém pensando em educação. E aí você tem esforços, como eu falei, que estão isolados, que não têm articulação alguma. As coisas mudam um pouquinho de figura, e agora vocês perceberam que eu estou passando bem rapidamente, porque essa parte não nos é interessante agora para o momento. Com a vinda de Dom João VI ao Brasil, em 1808, há algumas mudanças. Por exemplo, você tem a abertura de alguns cursos, né? Você tem a engenharia, medicina, agricultura, você tem a imprensa. Então, é a possibilidade de você ter livros impressos no Brasil, que era um material muito escasso, né? Um livro é algo muito caro. E aí, bom, você tem o fim do... Aqui. Você tem o fim do império, o fim, da monarquia, e aí você tem o caos republicano, ainda na Primeira República. Como estava sendo pensada a educação na Primeira República? Bom, ela era quase que uma parte do ministério que era responsável pelos Correios e Telégrafos. Depois, olha, era uma dança das cadeiras. Ninguém era dono da educação. A educação estava sendo sempre anexada a algum ministério, a alguma secretaria. Primeiro, Correios e Telégrafos, depois ela vai para o Ministério da Justiça. Chega Getúlio Vargas ao poder, em 1930, e cria, então, o Ministério da Educação. Vamos lembrar que Vargas tem todo aquela sanha de controle, né, estatal, no sentido de que ele tira da sociedade e passa o controle para o Estado, e também centralizador,
porque tira das províncias e tenta jogar tudo, à época, no Rio de Janeiro, na capital. Tudo fica com a União, né? Os corpos sociais intermediários, eles são duas vezes traídos nessa história. Primeiro, porque você retira da sociedade, e depois, porque, além de retirar da sociedade, né, e passar para o Estado, você ainda por cima passa para o Estado, para o ente estatal, que é aquele que está mais distante da população de carne e osso, né, que é a União. Aí, eu quero dar um tempinho agora no que estava acontecendo no Brasil. Eu gostaria que vocês guardassem isso. Centralização no governo Vargas, em 1930. Esse é o aspecto político do que acontecia com a nossa educação. E que eu acho que começa a clarear a situação política a situação educacional que nós vivemos hoje. Eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho para o que está acontecendo fora do Brasil. Não na seara política, mas na esfera filosófica mesmo. O que estão pensando a respeito do fim último da educação mundo afora? E aqui eu vou começar a falar também, em nenhum momento eu estou esgotando o assunto, né? Eu quero que fique claro para vocês. Espero que vocês tenham outras oportunidades de se reunir e estudar, como o professor Jean-Marie falou, é necessário estudo. E a gente precisa se debruçar sobre esses temas e estudar, virar verdadeiros especialistas. Eu espero que desse encontro saia aí meia dúzia de pessoas. Quem aqui é da área de pedagogia ou docência? Então, tem mais que meia dúzia. Pessoas que realmente se dediquem a estudar essa questão educacional e que possam ir debater, possam formar outras pessoas, possam explicar para as famílias qual é o desespero que elas sentem hoje, porque as famílias elas percebem que há algo errado com as escolas, mas muitas vezes elas não conseguem apontar com acurácia qual é o problema. E o nosso dever, a nossa missão é, primeiro, falar para a família que sim, há um problema, você não está louco, você não é o pai que adora uma briga na direção escolar, porque muitas vezes os pais se sentem assim, isolados, e que não só ele está certo, como há uma alternativa. E essa alternativa cabe a nós, né? Pensar uma alternativa a esse sistema. Mas, enfim, aqui, eu vou passar brevemente, falar a respeito do John Dewey. Ele era um educador americano, financiado pela Fundação Rockefeller, e ele parte de uma concepção hegeliana para pensar a educação nos Estados Unidos. E o fim último da educação, quando eu falo em Hegel, a gente está falando no Estado como ser absoluto da sociedade, né? Então, qual era o fim último da educação para Dewey? A educação deveria servir para você apertar alguns parafusos, né? Você deveria sair do colégio, sair da universidade para ser um bom profissional e ponto final. Olha, já é um rebaixamento e tanto, porque quando a gente olha para a educação jesuítica, quando a gente olha para a educação vitorina, ou mesmo a educação clássica aí do Renascimento, nós temos homens que precisam ser, de fato, homens homo sapiens, né? que treinam, que aprimoram aquelas capacidades cognitivas que elevam a alma, que fazem com que você busque a sabedoria. Você busca contemplar o bem, o belo, a verdade. Esse era o fim último desses modelos educacionais. O modelo vitorino coloca como fim último da educação a contemplação da verdade, com V maiúsculo, que é o próprio Deus, né? Então, quando você olha para esses modelos educacionais, você já vê um rebaixamento da própria dignidade humana. O homem não serve mais para Dewey para contemplar a verdade, para contemplar o bem, para contemplar o belo, para trabalhar as virtudes dentro de si. Não, o homem serve para trabalhar das 8 às 6 e sem reclamar. Esse já é um rebaixamento e tanto que você tem da filosofia, naquilo que move, naquilo que dá vida à ação, ao esforço educacional. E aqui no Brasil, a gente tem o Anísio Teixeira, que eu imagino que todos vocês
mesmo que quem não é da área de educação, pelo menos de orelhada, deve ter ouvido falar do Anísio Teixeira. Ele chegou aí aos Estados Unidos estudar com o Dewey, passou um tempo lá e voltou aqui para o Brasil. E quando ele volta, aqui tem uma foto dos dois, o Dewey e o Anísio Teixeira. Ele volta e ele revoluciona o Brasil, porque ele dá... Ele é o centro, né, o principal difusor das ideias que vão ensejar aquilo que também todo mundo conhece, o movimento Escola Nova. Quem aqui já ouviu falar? Aí é só professor que conhece, né? Porque quem é de fora... Eu pensei que todo mundo meio que conhecesse, mas só nós, da área de pedagogia e de docência, que conhecemos falar. Não é um movimento muito conhecido pelo público. A gente tem que fazer ficar público, ficar conhecido. Aqui está Fernando de Azevedo escreveu muito a respeito do Anísio Teixeira e do movimento Escola Nova. E eu gostaria que vocês vissem, porque esses escritos eles não são populares. Ninguém percebe que o problema não é só o sindicato. O problema vem de 80 anos atrás, de concepções equivocadas a respeito do ensino. Então, olha o que o Fernando de Azevedo fala. Era preciso, portanto, examinar os problemas da educação, olha lá, não do ponto de vista não de uma estática social, que não existe senão por abstração, mas de uma sociedade em movimento. Veja, isso é próprio de quem analisa a realidade a partir da dialética hegeliana. A ideia de que sempre há um movimento de tese, antítese, que gera uma nova síntese, que gera uma nova tese, que vai se colidir com uma antítese. Daí para o marxismo puro e simples é um pulo, porque Hegel é, como o professor, né, de uma maneira tão carinhosa falou de maternidade, paternidade intelectual, também Hegel é o pai de Marx. Marx não conseguiria pensar a teoria dele sem que houvesse esse substrato hegeliano pensando a dialética. E é o que, olha lá, o Fernando de Azevedo fala que a filosofia mesmo é a análise da realidade do Anísio Teixeira e desse movimento da Escola Nova. A ideia de que não existe senão por abstração uma sociedade, uma estática social, mas sempre uma sociedade em movimento. É desse ponto de vista sociológico que aí se estudou a posição atual do problema dos fins da educação. Olha lá, é ele, né, esse ponto de vista sociológico, que nos fez encarar a educação como uma adaptação ao meio social. É muito pouco, né? Você não quer colocar... casa muito bem com o que o professor falou. A educação serve para adaptar você ao meio social. É algo parecido com amestrar um animal, né? Serve para colocar, não para te elevar, mas para te encolerar, adaptar você ao meio social. E aqui alguns trechos do que o Anísio Teixeira falou, que eu achei por bem citar, justamente porque, senão ninguém acredita, né, no que a gente fala. Sinto-me satisfeito de falar a economista. Os economistas competem com efeito, olha lá, ajudar os educadores ao quê? Organizar e programar devidamente o sistema educacional. Economista não é filósofo, não é pedagogo, não é psicólogo, não são os padres. Economista. Depois a gente reclama de sociedade massificada, mas o que se esperar de alguém que norteia os fins educacionais a partir da visão de economista? Economia não existe. Para economista só existe número, não existe pessoas. Você é um CPF completamente substituível por outro. Só existe número, só existe séries. Aí ele fala aqui, né, o professor Clark nos deu, então, em sua primeira aula, uma definição de educação que guardo até hoje. Olha lá. E a qual sempre aludo para convencer certos espíritos de que a educação não é apenas um processo de formação e aperfeiçoamento do homem, mas o processo econômico de desenvolver o capital humano da sociedade.
A educação serve para fazer você trabalhar, e só. A definição que o professor Clark nos deu, em 29, era de que educação intencional, ou seja, educação escolar, é o processo pelo qual se distribuem adequadamente os homens pelas diferentes ocupações da sociedade. Olha o grau de centralização estatal e o grau de prostração que a sociedade precisa estar para que você distribua adequadamente as necessidades do campo econômico através do processo educacional. Aqui, quase não há espaço para vocação. Vocês percebem isso? Não há espaço para vocação nessa história aqui. A educação escolar, dizia ele, é o processo pelo qual a população se distribui pelos diferentes ramos do trabalho diversificado da sociedade moderna. Ele continua. Considerada a educação nos seus objetivos presentes, ela importa em um plano de redistribuição dos homens pelas ocupações. A sua função é prepará-los pela aquisição de conhecimentos e práticas de natureza técnica. Adeus música, adeus filosofia, adeus artes. É técnico. É o reino dos engenheiros, tá bom? Pela aquisição, para os diversíssimos tipos de trabalho da vida atual. É isso que o Anísio Teixeira quer da gente, que a gente... E aí é interessante porque essas argumentações a respeito da educação e a respeito do papel do Estado na educação, porque isso era uma novidade. A ideia de que era o Estado que iria programar a sociedade e usar para a programação da sociedade a educação como instrumento. Essa ideia estava se disseminando mundo afora. E na Itália, a essa época, a gente já tinha o problema do fascismo. Toda hora estava um cabo de guerra na Itália a respeito do direito de educar as crianças. Mussolini falava que era o Estado, porque as famílias não tinham mais condições. A igreja ia lá e falava que era a família, que era a igreja, né? E no primeiro momento, porque, de fato, era um direito natural da família. E esse bate-boca acontecia geralmente via mensagens radiofônicas. Até que a coisa escalonou tanto que o Papa achou por bem escrever uma encíclica. E, de repente, eu acho que também até vale a pena para o grupo que se inicia hoje ter um momento de reflexão, de estudo dessa encíclica. Essa encíclica é seminal para que a gente consiga entender o problema da educação no século XX, sobretudo nós, né, católicos. Essa encíclica aqui, deixa eu colocar, Divini Ilius Magistri. Eu vou citar aqui um pouco o Papa, ele desce para a briga, e ele já manda aí na Divini Ilius Magistri. Sobre esse ponto, é de tal modo unânime o sentir comum do gênero humano que estariam em aberta contradição com ele. Olha lá, olha a gravidade que ele coloca. Quantos ousassem sustentar que a prole pertence primeiro ao Estado do que à família, e que o Estado tenha sobre a educação direito absoluto. Vejam, ele não está falando do ponto de vista da revelação. Se a gente for pegar uma encíclica a respeito do sacramento da Eucaristia, a respeito do dogma da Imaculada Concepção, a gente vai falar tudo a partir do prisma da revelação. Aqui, ele usa o direito natural. Ele podia ser um adventista, podia ser um hindu, ele poderia ter ele está usando o direito natural para defender a primazia da família nessa luta, nessa tensão com o Estado, nessa briga pelo direito de educar os filhos. Insubsistente, pois, a razão que estes aduzem, dizendo, deixa eu mudar aqui para vocês, que o homem nasce cidadão e, por isso, pertence primeiramente ao Estado, não refletindo que o homem, antes de ser cidadão, deve primeiro existir. Eu não sei vocês, mas eu
não gosto nem de usar a palavra indivíduo. Nós não somos indivíduos, nós somos pessoas. Quando você fala indivíduo, quando você fala cidadão, parece que a realidade que importa ou é a econômica, ou é um atomismo social, ou mesmo é a política, no sentido de que o Estado me faz cidadão. E não, eu sou uma pessoa, eu sou imago Dei, criada à imagem e semelhança de Deus. Minha dignidade provém daí, né? Então, é mais ou menos isso que ele está falando aqui, não refletindo que o homem, antes de ser cidadão, deve primeiro existir. E a existência, ele não a recebe do Estado, mas dos pais, como sabiamente declara Leão XIII. Portanto, olha lá, o poder dos pais é de tal natureza que não pode ser nem suprimido, nem absorvido pelo Estado, porque tem o mesmo princípio comum com a mesma vida dos homens. Essa discussão, a gente sabe que, infelizmente, a Igreja, por um tempo, pereceu, mas, no fascismo, nós conseguimos resguardar algumas liberdades um pouco maiores quando a gente analisa outros movimentos totalitários, mundo afora, que varreram o mundo a essa época. Por exemplo, na Alemanha, uma das primeiras coisas, uma das primeiras medidas que Hitler toma quando sobe ao poder é instituir a escola estatal mandatória. Obrigatoriamente, você precisa colocar os seus filhos na escola. Até hoje, essa lei está em vigência na Alemanha. É uma lei da época do período nazista, que eu não sei por que se esqueceram de derrogar. Até hoje está em vigência a lei de que você precisa, inevitavelmente, mandar seus filhos para a escola. E, bom, nem vou falar aqui do totalitarismo soviético, ou chinês, ou mesmo cubano, onde o único educador é o Estado, né? A gente tem em todos esses lugares o único educador como sendo o Estado. Saindo desse período aí de embates, você tem o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mas os papas continuaram a falar a respeito, a entrar nesse problema que é o problema da educação. Nenhum deles se furtou. Por isso não é algo assim próprio do Papa Pio XI, a Divinis Lium Magistri, que depois os outros papas deixaram de lado. A gente tem, desde sempre, esse fenômeno do século XX, que é o agigantamento do Estado, né? O Estado fazendo essa espécie de bullying contra as famílias, e a Igreja sempre se colocou em defesa da família. Aqui eu queria colocar essa fala aqui, é do Papa Pio XII. Ele fala que, reconhecendo a escola o potente valor formativo das consciências, olha lá, alguns estados, regimes e movimentos políticos aí descobriram um dos meios mais eficazes de ganhar para suas causas aquelas multidões de adeptos de que têm necessidade para fazer triunfar determinadas concepções de vida. Com uma tática tão astuta quanto insincera e por escopos em contraste com os próprios fins naturais da educação, alguns destes movimentos do passado e do presente século pretenderam subtrair à escola a égide das instituições que tinham, além do Estado, um primordial direito, a família e a Igreja. E fizeram o quê? Tentaram ou tentam apossar-se delas exclusivamente, impondo um monopólio que é gravemente lesivo a uma das fundamentais liberdades humanas. Outra vez, ele não está falando partindo da revelação. Ele está falando aqui de direito natural, tá? A garantia de liberdade humana de que eu sou a responsável e tenho direito sobre a educação do meu filho. Isso aqui ele falou em 49, volta em 56 a falar a respeito da educação. É um princípio inteiramente natural
não só de todo o Estado verdadeiramente democrático, mas também de todo o Estado constitucional, que quanto mais a escola é dependente dele, tanto mais escrupulosamente deve ele levar em conta a vontade dos pais. O que ele está falando aqui? É nessa época, e aqui no Brasil o movimento da nova escola pedia justamente isso, ele pedia a educação pública, que eu gostaria que a gente começasse a chamar pelo nome que ela é, que é educação estatal. Né? Ela é a ideia de que o Estado é que deve abrir escolas e o Estado é que deve gerir administrativa e pedagogicamente essas escolas. E aí ele está falando aqui que, se é para ser assim, se é para o Estado usar o meu dinheiro, né, porque o dinheiro não brota em árvore, então o Estado ele precisa coletar mais dinheiro para dar escola para todo mundo. Então, na prática, fica no zero mata zero e sou eu que estou pagando para a educação do meu filho ser dada pelo Estado. Se é assim que ele quer fazer, tanto mais ele precisa obedecer à vontade dos pais. E se ele assim não o fizer, ele deixa de ser um Estado democrático. Porque a escola precisa ser um braço auxiliar dos pais na educação dos seus filhos. Ela não pode antagonizar a família, que é um dos problemas que nós enfrentamos hoje. A gente fala A na nossa casa, vai lá o Estado, através da escola, e fala B, fala justamente o contrário. E cria uma bagunça na cabeça das crianças, porque, na prática, olha que terrível, a gente precisa ensinar os nossos filhos a desobedecer e a não levar em conta certas autoridades. A autoridade docente, muitas vezes, ela precisa ser diminuída pelos próprios pais. Quantas vezes vocês precisaram falar para os seus filhos que aquilo que a professora explicou não estava correto, que não era bem daquele jeito? Por quê? Porque o Estado ele tem se colocado cada vez mais contra a família. É como eu falei, é uma espécie de sequestro moral. Aí o pessoal vem falar de escola em tempo integral. Eu acho que não é a solução. Não é o caminho. Esse grupo, imagino que sirva justamente, entre outras coisas, para pensar uma solução para isso. Escola integral não me parece que a solução para os nossos problemas é entregar os nossos filhos 8 horas por dia na mão de um Estado que tenta pervertê-los moralmente. Até porque aí eles vão precisar de mais verba, né? Ninguém faz de graça, é mais verba, você vai ter que pagar tudo isso. E aí, olha, é aquele hamster de laboratório, né? Você corre na roda e não sai do lugar. Então, para pagar mais imposto, você vai ter que trabalhar mais, e por isso você vai ter que deixar seu filho mais tempo na escola, porque muitas famílias hoje, elas têm um texto de um professor que me ensinou muito, o professor Evandro Faustino. Tinha um texto dele assim delicioso, uma crônica a respeito disso. Ele falou que a família hoje é esse ajuntamento de gente que divide a mesma geladeira. Porque isso a gente ainda tem em comum, né? Muitas vezes você não tem nem a mesma TV que o seu filho. Cada um tem a sua TV, cada um tem o seu computador, cada um tem o seu quarto, cada um tem os seus horários. Mas acontece de vocês estarem ali na mesma casa e dividir a mesma geladeira. Então, quando você coloca educação em tempo integral, quando você enche as crianças de atividades que estão sob guarda-chuva estatal, e você obriga os pais a trabalharem 10, 12 horas por dia, na prática acontece, a criança mal fica acordada perto de você. Porque dormindo, eu sei que todo mundo dorme ali sob o mesmo teto, mas acordado, convivendo, se comunicando, sendo educada através do exemplo, quanto tempo, quantas horas nossas crianças ficam tendo contato conosco, de verdade, sem que a gente esteja correndo para ir para o trabalho, ou chegando para dar banho nas crianças, fazendo o jantar e já colocando para dormir. Esse contato tem sido perdido. E me parece que esses grupos que estão surgindo, porque
com muita felicidade eu falo isso. Vocês não são os únicos grupos surgindo no Brasil. Não pensem que vocês estão sozinhos. Tem grupos no Brasil inteiro de pais preocupados e que estão fazendo o que a gente está fazendo hoje, se reunindo para conversar e para tentar buscar uma solução. O Papa continua aqui. Seria, pois, atentar de maneira fundamental contra os direitos da pessoa humana o querer obrigar os pais, olha lá, por uma lei, a confiar seus filhos à autoridade de uma escola cujos mestres têm uma atitude indiferente, contrária ou mesmo hostil às convicções religiosas e morais da casa paterna. Isso ele falou em 56. Vou falar para vocês, fugindo um pouco do script, e eu falei que eu costumo falar tudo e ter alguma coisa para provar, mas essa afirmação vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu não pensei em colocar aqui na apresentação, nos slides. Eu peguei, essa semana que passou, um folder, na verdade, uma brochura daquela rede de ensino Bom Jesus, de Curitiba. Alguém aqui conhece, do Colégio Bom Jesus, de Curitiba? Colégio muito grande, o maior colégio católico de Curitiba, muito renomado. E aí eu peguei e fui ver o material didático deles. Na verdade, era da editora Bom Jesus, eles estavam vendendo os materiais didáticos. E aí eu fui ver-os, nem preciso falar de como era ensino religioso, história, aquele desgosto que dói na alma. Mas aí eu fui pegar matemática. Fui ver lá primeiros e segundo ano. Primeiro e segundo anos. 6 e 7 anos. Matemática crítica para as crianças. Vocês têm noção disso? A teoria crítica, aquela teoria que é própria da Escola de Frankfurt, que tem como método questionar tudo, não propõe nada, eles só questionam porque, questionando, criticando, eles tentam acabar com a autoridade de quem está falando aquilo. Isso, eu acho que já seria difícil dentro de uma universidade, de um departamento de matemática, mas eles vão pegar os nossos filhos, com 6 anos de idade, e vão inserir matemática crítica, que é matemática indígena, etnomatemática. Para que serve isso? Serve para colocar a dúvida na cabeça da criança. A criança não tem capacidade de entender mais os pressupostos da teoria crítica. Ah, mas você viu? Nem sempre 2 mais 2 são 4. Mas você viu que os índios contam de uma maneira diferente? Sim, os índios contam de uma maneira diferente. Mas o valor em si continua sendo o mesmo. Só que quando você coloca no primeiro e no segundo ano, 6 e 7 anos de idade, matemática crítica, é porque você quer que a dúvida, que a desconfiança seja o método daquela criança. E, gente, se tem matemática crítica, vocês imaginam o que vai ser estudar história. Não vão acreditar em nada. E aí, olha que interessante. No quinto ano, então, são 10 anos de idade. No quinto ano, tinha estatística e probabilidade. Eu falei, para quê? Uma coisa assim tão... né? Estatística e probabilidade no quinto ano, com 10 anos de idade. Sabe para quê? Que é para falar que você... Olha, é para ensejar, quando for o estudo de biologia, falar que você é o resultado de uma tentativa e erro. Né? Você é uma poeirinha cósmica aí de um processo evolutivo. Para com essa ideia de imago Dei, de que você é amado pelo Criador, pelo Logos do universo. Para com isso. Você, sei lá, é algo um pouquinho maior que um macaco. Vejam, está na matemática essas coisas. E a gente precisa confiar. Vão tentar depois dar formação religiosa para uma criança que, com 5, 6 anos de idade, é submetida à matemática crítica.
de uma editora católica, que deve vender livros para caramba, para um monte de rede católica por aí, que o pai se mata para trabalhar, pagando e achando que está livre disso, achando que lá não há uma atitude, como diz o Papa, contrária, indiferente ou hostil às convicções religiosas. A situação da educação católica no Brasil, infelizmente, hoje, é de tal maneira que o que o Papa falou em 56, pensando na escola estatal, a gente precisa transplantar para hoje, para o século XXI, e também olhar para as nossas escolas confessionais e ver que esse problema existe aqui dentro também, infelizmente. Bom, agora eu fecho essa discussão que a gente está tendo a respeito da filosofia, né, de ensino, para que serve, qual é o fim último da educação, e volto para o governo Vargas, que existe, então, um manifesto aqui dos pioneiros da educação nova em 32, e você tem também essa centralização, porque Vargas centraliza tudo na União, centralização no Ministério da Educação. E aí você vai ter, esse aqui é o ministro, é o Gustavo Capanema, você vai ter uma briga de foice do Capanema com Anísio Teixeira, porque o Anísio, olha só, ele era contra a centralização. O Anísio pregava a mudança filosófica. Olha o mato sem cachorro que a gente está. A mudança filosófica era pregada pelo Anísio Teixeira. A centralização estatal, pelo Gustavo Capanema. Daí você fala, bom, não tem para onde eu correr. E o Gustavo Capanema, ele era favorável a um currículo muito clássico. Latim, francês, muita álgebra. Sabe? Então, você pensa assim, bom, então eu vou pegar um pouquinho de cada um, pelo menos, então, se fica centralizado na mão do Capanema, é ruim, porque está centralizado, mas o currículo é bom. Se fica com Anísio Teixeira, é ruim, porque a filosofia é ruim, mas, pelo menos, está ao alcance dos pais, porque está descentralizado, está ainda na comunidade. O que aconteceu? Foi pego a parte ruim de cada um, juntou, foi pego a filosofia do Anísio Teixeira com a centralização do Gustavo Capanema, tá? Criou esse Frankenstein. E aí, aqui são as brigas, eu vou passar porque a gente não tem tempo, depois eu disponibilizo os slides, quem quiser ler os dois batendo boca, o Capanema e o Anísio Teixeira. Vou passar, mas foi o que aconteceu. Você teve essa união aí macabra e a gente ficou com um sistema centralizado e ruim. Olha aqui o Anísio Teixeira na penúltima frase, se referindo ao Gustavo Capanema. É uma inteligência borracha e pode-se lá discutir com uma inteligência borracha. Eles realmente, assim como popularmente fala, se atracaram, eles batiam boca. Foi um debate tanto, e a gente não tem conhecimento desse debate que houve, né? Ninguém sabe, fora daqueles que são obrigados a fazer trabalhinho a respeito de filosofia da educação no Brasil, ninguém sabe dessas questões. Bom, aí veio, eu vou passar 61, porque eu preciso chegar nos nossos programas de hoje. Aí veio a LDB de 88, naquela efervescência que era a Constituinte de 88, e várias questões significativas que já apontam o que a esquerda queria, porque, nesse meio tempo, não dá tempo de falar hoje. De repente, assim, em um outro momento, alguém pode vir e tratar de uma maneira mais aprofundada. Entre 61 e 88, o que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem o robustecimento da pedagogia de esquerda, a pedagogia crítica, a pedagogia do oprimido. A esquerda descobre a pedagogia enquanto ferramenta para a revolução. Até então, quando você vai olhar para o que Marx dizia a respeito da revolução, ele nunca deu pelota, ele nunca deu menor atenção para a escola, para o aparato institucional escolar. A revolução seria feita pelos
pelos trabalhadores e ponto final. E, inclusive, escola era para perpetuar a ideologia. Então, ele nunca deu bola para a educação. Mas descobriram a importância da educação como ferramenta dentro do esquema revolucionário. E aqui no Brasil, começaram a formar, como estamos nos formando agora, a formar pessoas que pudessem entrar no debate. E aí, quando vem 88, a Constituição, a Constituição e a LDB, em 88, eles estão prontos, como falou o professor Jean-Marie, para tomar de assalto a Constituinte. E aí, olha que interessante, você tinha aquela ideia de escola pública, que lá no movimento dos pioneiros, da Escola Nova, era assim, não, é o direito de todos ter escola, então, por isso, a gente precisa ter uma escola pública. Aqui ela passa a ser, não foi aprovado, mas você tem nos anais lá das proposições da Constituinte uma proposta que fala que haveria o Sistema Único de Educação. A escola estatal não seria mais um direito, ela se transformaria numa obrigação. Óbvio, não passou, né? Graças a Deus, então você continua tendo o sistema privado. Mas a ideia deles, eles foram prontos para tentar instituir um sistema único de educação e um Conselho Nacional de Educação. Um conselho bem aos moldes do modus operandi da esquerda, né? Quando a esquerda sabe que ainda não tem força democrática para ganhar no voto, o que ela fala? Então, me vê um conselho aí. Porque sabem que esse conselho vai atuar como uma espécie de hospedeiro nos ministérios, e vai mais tempo, menos tempo, água mole em pedra dura, acabar normatizando tudo que sai do Ministério da Educação. Eles adoram formar conselhos. Vocês, quem aqui da magistratura ou mesmo da promotoria, sabe muito bem o que eu estou falando. Quem lida com questões ambientais também sabe que conselho é o lugar em que eles aparelham tudo. Você não toma um cafezinho num conselho sem você ser deles, né? E aí esse projeto da LDB ele é modificado e passa em 96. Qual é o tempo que eu tenho ainda? Oi? Tá. É porque eu vou ter que fazer um pulo. Não vou falar do Plano Nacional de Educação, porque também não daria tempo agora. Mas eu quero chegar no mesmo ponto em que chegou o professor Jean-Marie, Base Nacional Comum Curricular, que é, como ele falou, a cereja do bolo, e é o fim do caminho, desse caminhar aí, que vem desde a década de 30, numa centralização cada vez maior. Agora eles vão centralizar os livros didáticos, basicamente é isso. Quando a gente olha para a Índia, na Índia eles já estão um passo na frente, eles já centralizaram através de uma base nacional comum curricular. Aí o que eles falam? Não, então agora vamos parar de gastar dinheiro aí com 30, 40, 80 livros didáticos diferentes. Façamos um livro didático, já que existe só uma base nacional comum curricular. Já pensaram se haverá um livro de história no Brasil? E aí, pai e mãe, que foi reclamar na escola, que foi reclamar na Secretaria Municipal de Educação, tenta sair daqui lá para Brasília e ser ouvido por alguém lá no MEC. É isso que eles querem alijar cada um de nós da educação dos nossos filhos. Você vai se perder nos corredores de um aparato burocrático, nunca você vai ser recebido. Você não vai valer nada, porque você está muito longe. Aqui você está na sua comunidade. Aqui você vai lá, tenta conversar com o vereador que é do seu bairro,
faz alguma coisa em frente lá na Secretaria de Educação. Agora, quando as coisas vão lá para Brasília, e numa salinha fechada, o pessoal decide o que vai ser ensinado do Oiapoque ao Chuí, com realidades tão distintas, né? Uma cidade que é uma loucura, um caos minimamente organizado como é São Paulo. O que uma criança de lá precisa aprender a mesma coisa de uma criança que mora num campo gaúcho, numa cidadezinha do Pernambuco, no meio da selva amazônica, no Rio de Janeiro, na Bahia. Enfim, a gente perde a capacidade de fato, interferir na educação dos nossos filhos. Porque esses planos quinquenais, aí, ao estilo stalinista, vão ser feitos por meia dúzia de iluminados lá em Brasília que acham que sabem o que é o melhor para o seu filho mais do que você mesmo. Pior, que acham que têm o direito de se colocar, muitas vezes, contra o que você quer para o seu filho. Agora eu vou falar um pouquinho, essa é a situação no Brasil. De onde que saiu? Será que essa ideia saiu do nada? Currículos? Eu queria falar 10 minutos, a respeito desse senhor aqui, que eu passei da BNCC, né? Centralizar e controlar todo o conteúdo escolar do Brasil. Não é todo o conteúdo das escolas públicas do Brasil, é todo o conteúdo escolar. Ah, mas eu coloquei meu filho numa escola bilíngue. Vai ter que seguir. Eu pago R$3.000, vai ter que seguir. Até o homeschooling. A BNCC. Exato. Então, a BNCC é quem dá as regras de todo o processo educacional no Brasil. E aqui a gente tem um senhor que pensou um currículo único para o mundo. Ele se chama Robert Miller, faleceu agora em 2010. E ele recebeu o Peace Education da Unesco em 89. Olha que interessante, em 86 foi o Paulo Freire que recebeu. Esse pessoal, eles têm um expediente, estávamos conversando, eu e o professor Jamarri, que depois que você vê uma vez o negócio se repetir, você vê a segunda, você vê a terceira, até assim, você fica meio cometido de uma monotonia, porque as coisas são sempre iguais. Então, uma das coisas que eles sempre fazem é premiar a si mesmos, entendeu? Então, quando eles precisam alavancar o negócio, sair matéria, criar currículo, eu acho que na época não era muito famoso o expediente de inventar que você foi fazer faculdade em algum lugar. Então, o que eles faziam? Eles se premiavam entre si. Então, eles iam lá e fulano ganhou um prêmio. Outra coisa muito interessante, e que eles estão fazendo agora na questão climática, não sei se vocês viram de uma menininha, uma sueca, que interrompeu a conferência do clima para falar, gente, espera lá, vocês acham que uma menina de 13, 14 anos consegue entrar para beber água dentro do lugar onde estão reunidos os líderes lá de uma conferência para o clima, sem que fosse previamente agendado? De uma hora para outra, ela foi lá, fez o discurso dela. Aí, depois que aconteceu, depois ela começou a fazer um monte de entrevistas, e agora, surprise, surprise, ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Vocês viram? A Greta, não sei o quê, que é aquele sobrenome sueco que ninguém consegue... Podem procurar. Greta Clima, vocês vão ver que a menininha que foi lá dar lição de moral para os líderes do mundo na conferência do clima, quando eles estão embaixo, eles sempre pegam assim, ou é um índio, né, para falar alguma coisa. Agora que cortaram as asinhas no Ministério do Meio Ambiente aqui, o que aconteceu essa semana que passou? Raoni foi para a França, né? Aí ele pediu 1 milhão de euros lá. Estou divertindo, estou completamente do assunto, mas preciso falar. Pediu 1 milhão de euros lá na França, o cacique Raoni, vocês conhecem, né?
pediu 1 milhão de euros lá para construir fazer um muro, porque ele está tendo muito, a reserva dele está tendo muitas invasões de traficantes de animais, de poceiros e de garimpeiros. Então, ele pediu 1 milhão de euros para construir um muro de bambu em torno de toda... Eu falei... O muro de bambu... Pode procurar, digita aí, Cacique Raoni Macron. Foi essa semana que passou, né? Vocês devem ter visto. E aí o Macron já falou que sim, porque está muito preocupado com os problemas climáticos do Brasil. No fundo, o que é? Eles querem que a FUNAI saia da mão da Damares e que a gente continue dando dinheiro dos nossos impostos para financiar a ONG estrangeira que vem querer ditar regra para nós. Mas você vê, todo esse circo que é armado foi armado também por Robert Miller. Então, ele recebeu, em 89, esse prêmio. Está ali, né, que eu não estou lembrando. E aqui alguns trechos da obra dele, que ele fala que os meios de comunicação têm um papel importante como educadores, e seguirá o exemplo de Ted Turner. Ted Turner era o dono da CNN, tá? E irá informar, ensinar, ilustrar e fazer o público participar na construção de um mundo melhor. É aquilo que o professor Jean-Marie falou também. A televisão é a que forma as pessoas hoje. Em particular, olha lá, é imperativo que informem o público do mundo a respeito das realizações e trabalho construtivo do sistema das Nações Unidas. Porque você precisa de um cidadão global e ele precisa identificar e amar o seu mestre, né? Então, é preciso que você tenha em todos os currículos alguma coisa a respeito das Nações Unidas. Eu sonho com um progresso substancial dos brinquedos pacíficos e aplaudo o recente acordo entre o governo da Suécia e isso aqui eu trouxe só como curiosidade, porque ele atuou na década de 70 ainda como lobista na Suécia para banir os brinquedos, assim, arminha, essas coisas, os brinquedos que eles falam de guerra e violência, né? Aí, isso aqui era a carta dos sonhos dele, que ele fez uma carta a respeito. Eu sonho que a Unesco irá estudar e recomendar, nos anos 2000, um núcleo curricular mundial, olha lá, um núcleo curricular mundial a ser adotado por todas as nações. Eu sonho que todos os livros, manuais e professores de história incluam ao menos um capítulo final sobre a ONU, o que raramente acontece hoje. O fim da história é esse, né? Que o Fukuyama tanto fala. O fim da história é a ONU dominando todo mundo e você para de pensar em revolução, em soberania nacional, em família. Aí aqui ele continua citando, e aqui ele faz menção a um dos documentos, a um documento que fundou a ONU. Ele fala que, e já que é na mente dos homens que as guerras começam, como é sublinhado na Constituição da Unesco, é na Unesco e nas escolas do mundo que o fim dos começos de todas as guerras deve ser feita. Ou seja, a gente precisa fazer esse trabalho de adequação mental para que o seu filho seja um banana. Esse é um dos problemas. Eu sou mãe de 2 meninos. Já esgotou meu tempo. E um dos problemas que a gente vê justamente hoje é como a escola tem se tornado um ambiente hostil para os meninos. Porque as características que neles são muito afloradas, como a atividade, a coragem, e que a gente tem que ter homem corajoso, a gente tem que ter um homem bom, não é aquele homem que é um banana e que se recusa a agir. É um homem que tem coragem para agir para as coisas certas. Só que o politicamente correto está matando a coragem dos nossos meninos.
Só que isso não significa que eles virarão homens que não farão guerra e que não perpetuarão violência. Eles só serão homens mal resolvidos. Eles continuam violentos. E eles extravasam essa falta de coragem, essa falta de nobreza de propósito de outras maneiras, como, por exemplo, a pornografia. Também está aí mais um tema, de repente, para que a gente possa pensar. Esse problema da pornografia que tem tolhido a vida dos nossos filhos. E tudo isso não é à toa. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar só o último, prometo, e aí a gente acaba. O cumprimento do destino terrestre da pessoa humana, olha lá, de sua felicidade durante sua curta vida, do seu local de criação, depende em grande grau de sua compreensão da interligação nesta teia da vida e sua função nela. O ex-secretário-geral Hugh Tant, um professor, quando discutia esses problemas, sempre chegava à conclusão de que a educação tem as chaves para o futuro. Por quê? Porque o futuro, para eles, é um futuro em que eles imaginam eles sendo os nossos mestres e nós sendo os que estão subjugados a eles. É preciso retomar o protagonismo dos pais, de associações como essas, na gerência e na atividade educacional dos nossos filhos. Eu sei que eu falei correndo, mas era justamente para que vocês saiam daqui, infelizmente, com muito mais dúvidas do que certezas. Joguei uma série de possibilidades para que vocês possam pensar, e espero que tenha contribuído com essa meditação assim, e com essa reflexão a respeito do que tem acontecido com os nossos filhos. Muito mais do que falar de um sistema político, ou do que falar de uma guerra de poder, de diferenças filosóficas. A gente está falando, sobretudo quem tem criança, a gente sabe que é um problema de carne e osso, é aquela coisinha linda, aquele serzinho pelo qual nós damos a vida. E se nós damos a vida pelos nossos filhos, quando a gente imagina um assalto, quando a gente imagina um sequestro, como que a gente não vai se esforçar para estudar e agir nessa questão em que a gente não precisa bater em ninguém, nem matar e morrer. A gente precisa estudar e conversar com as outras pessoas e, nas horas certas, fazer com que a nossa voz seja ouvida. Eu agradeço a participação de vocês, a paciência, eu sei que meu tempo está esgotado, agradeço o convite e espero, do fundo do meu coração, de verdade, que esse movimento prospere e que dê frutos. Muito obrigada.